No Senhor e Salvador Jesus, muito estimados amigos e irmãos, convido-os para neste momento nós nos voltarmos à meditação na Palavra de Deus. E nós o fazemos hoje a partir do texto de Provérbios, no capítulo 3, versículo 29, onde lemos assim: Não maquineis o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Que Deus abençoe a nossa meditação deste dia, o nosso primeiro estudo bíblico no ano 2020. Não presencial, mas aqui, eu e você, frente a frente, com o texto bíblico em mãos para a nossa reflexão. Lembrando que também temos o texto de Gênesis, capítulo 37, versículo 12 a 28, como referência e base para o nosso estudo de hoje. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe. Amém. Estimados, o capítulo 3 de Provérbios é descrito por muitos intérpretes como um guia da vida para aqueles que tiveram seu encontro com Deus. Cada conjunto de 2 ou 3 versículos trazem ensinos que são de extrema importância para o cristão de todos os tempos. Esse capítulo poderia ser chamado de um resumo do ensino bíblico, uma vez que descreve como deve ser o relacionamento que Deus propõe ao homem e quais são os resultados que ele leva para a vida individual de cada cristão. E estes resultados vão desde a oferta até a disciplina cristã. Mas o foco da última parte, especialmente versículos 27 a 32 do capítulo 33 de Provérbios, demonstram como o relacionamento com Deus precisa impactar os relacionamentos com as pessoas. E nesse contexto surge a preocupação divina sobre os planos que o ser humano faz. E através desse lembrete, Deus protege a vida das pessoas para que nem mesmo em planos o mal seja feito contra o ser humano. O que fica claro aqui é que para Deus as intenções são importantes. É essa a interpretação que temos, por exemplo, da lei de Deus, olhando, por exemplo, para o 5º mandamento. Quando alguém pensa ou planeja o mal contra o próximo, ele está pecando contra o 5º mandamento que diz: não matarás. Salomão não é o primeiro autor bíblico que fala desta preocupação divina para com o semelhante. Esse conceito, ele nasce na forma como Deus trata os patriarcas. Ele demonstra que não está lidando com coisas ou objetos. Deus chama pelo nome e propõe um relacionamento íntimo e pessoal com Abraão, depois Isaque e também Jacó. Porém, a primeira vez que isso aparece instituído como lei é com Moisés, quando Deus recomenda em Levíticos 19, versículo 18, que o homem ame o próximo como ele ama a si mesmo. A preocupação divina é pertinente na época de Moisés, pois o povo de Israel, depois de 400 anos no cativeiro do Egito, estava agora acostumado a ver as pessoas sendo tratadas como coisa. E eles mesmos foram tratados como simples objetos e propriedades de Faraó. E para prevenir que, quando chegassem à terra prometida de Canaã, eles então não cometessem o mesmo erro, Deus personifica o semelhante, colocando os dois no mesmo nível. Eu e o outro e eu. Esse ensino de respeito
e amor ao próximo, demonstrado por Moisés e também Salomão, precisa ser uma constante para a vida de todos, também hoje em dia, quando novamente as pessoas estão se usando sem vergonha e destruindo a sua vida sem vergonha. Os planos maus só vão para frente quando o outro é visto como uma coisa, ou quando o ódio faz com que as pessoas se esqueçam da dignidade do outro. Um dos casos onde esta realidade foi constante e presente foi no episódio onde José é vendido por seus irmãos. Ali, os planos errados foram levados às últimas consequências e muitas vidas foram impactadas por estes erros, conforme o relato de Gênesis 37, versículos 12 a 28 em especial. José, ele era filho de Jacó. E acima de seus 10 irmãos, ele era o filho preferido do pai. Era o primeiro filho de Raquel, a mulher a quem Jacó realmente amava. E além disso, José era o mais responsável e aquele que tinha um dom especial. Assim sendo, ele passou a ser alvo dos irmãos. Primeiro de gozação, hoje diríamos bullying, mas com o passar do tempo passou a ser vítima da conspiração, uma vez que crescia o ciúme dos irmãos para com ele, da relação que ele tinha e da atenção que o pai dedicava a José. Os 11 irmãos foram criados da mesma maneira. Foram ensinados que Deus dá dignidade pessoal aos que temem o seu nome. Constantemente foram apresentados a um Deus que chama pessoas pelo nome e se relaciona pessoalmente e individualmente com cada um. Mesmo assim, 10 deles conspiraram para fazer o mal na vida de um dos irmãos. Por vezes, o estudo desta história parece ser um simples desenrolar de fatos que, por um acaso, resultou na venda de José. Porém, existe todo um contexto e um ambiente no qual os irmãos foram maquinando o mal contra José. Em primeiro lugar, há um ambiente de conspiração. Os irmãos parecem estar fugindo de José. Eles não querem nem mesmo ver o irmão. Lutero, ao interpretar esta passagem de Gênesis 37, ele diz: talvez eles mudaram de lugar porque eles não eram mais capazes de suportar a presença e conversa de José, contra quem eles queimavam de tanta má vontade e ódio, que eles não podiam mais falar com ele de uma maneira familiar ou amigável, ou suportar a visão dele. Segundo Lutero, sua fuga demonstra a incapacidade de lidar com o irmão e o início de uma trágica história que estava para acontecer. Em segundo lugar, que demonstra os planos maus, é a região para onde os irmãos fugiram. Primeiro, porque a região de Dotã ficava a cerca de um dia de viagem de onde Jacó estava. Eles teriam então o tempo necessário neste dia para decidir o que fazer com o irmão. Segundo, porque não fazia parte da chamada terra de Canaã, então as leis que os filhos de Jacó deveriam responder
não estavam em vigor ali. E por último, porque aquela região era uma rota de comerciantes, o que facilitaria a obtenção de lucros, se não com José, mas pelo menos com as roupas bonitas que ele usava. Em terceiro lugar, é a forma como o irmão é tratado. A expressão usada no versículo 19, no original hebraico, que é traduzida como tal sonhador, no original ela demonstra desdém pela pessoa a quem é dirigida. Era uma característica que poderia muito mais ser vista como um descrédito do que uma qualidade de alguém que sonha. Para os irmãos de José, os sonhos dele eram o motivo perfeito para que a conspiração acontecesse. Os planos de morte e depois da venda são simples concretização da maldade planejada e a realização da conspiração vivida até aquele momento apenas mentalmente. É a violência sendo colocada em ação. Somente essa frase deveria assustar. Mas na vida de José, ela é mais preocupante, porque é o mal contra aquele que merecia amor. O primeiro plano dos irmãos é a morte. A melhor forma de se livrar daquele que incomodava. José então foi jogado no poço com a clara intenção de ser deixado ali para que ele morresse de fome. O mal foi pensado agora, está sendo colocado em prática. A morte de José pode até trazer a paz que eles tanto queriam para viver sem esse tal sonhador. Mas ela não pode gerar nenhum lucro para eles. E aí eles encontram uma outra solução ainda melhor para os seus problemas, que irão então acabar. E poderão ainda ter lucro. Eles vendem a José, um menino de 17 anos, como um escravo. E aqui o problema, que antes era só mental e que estava sendo pensado ou maquinado, agora vira real. E a vida de várias pessoas será atingida, impactada por esse ato violento e planejado pelos irmãos de José. Mas, irmãos, onde está o problema? Pensar mal e desejar coisas ruins para os outros é uma realidade constante na vida do ser humano. Porém, o que Salomão está referindo no texto de Provérbios vai muito além. Maquinar o mal é fazer o mesmo que os irmãos de José fizeram. É preparar mentalmente todo o necessário para que o crime aconteça. Alguém vai justificar dizendo, pastor, mas a maioria dos crimes que acontecem no campo mental, eles não acontecem na vida real. Pode até ser verdade, porém, um pecado maquinado, pensado, tintim por tintim, ele tem muito mais chances de acontecer na prática. Por mais que toda a conspiração dos irmãos de José tenha sido colocada em prática, não foi de um dia para o outro que eles pensaram e passaram a ter raiva do irmão. Eles foram alimentando suas más emoções em relação ao irmão. E quando tudo estava pronto na cabeça, eles tiveram a coragem de colocar o plano em prática. Existe uma construção de sentimentos que precisa ser abandonada. Maquinar o mal faz com que a ira cresça
e floresça, transformando-se em raiva ou mágoa. E essa, quando alimentada, gera o ódio. E quando o ódio entra em cena, as consequências podem ser e geralmente são desastrosas. Estimados, o argumento básico que Salomão usa para fundamentar esta sua tese é aquela regra de ouro dos relacionamentos proposta por Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, versículo 12. É este texto que demonstra que cada ser humano precisa ser respeitado pelo simples fato de ser uma criatura de Deus. Por isso, o que o rei instrui aos seus filhos a que não maquinem o mal contra o próximo, pois o Senhor detesta o perverso, isto é, detesta aquele que busca mostrar seu lado humano através da maldade que ele pensa, maquina e depois acaba colocando em prática contra o próximo. Esse não tem a amizade de Deus. Isso não se deve só por conta dos pecados contra o próximo, mas principalmente porque aquele que procede contra o próximo, pensando ou agindo de forma maldosa contra ele, não entendeu o amor de Deus. A este precisa novamente ser apresentado a misericórdia de Deus. Prezados, vivamos o amor de Deus, tão bonito, maravilhoso, trazido a nós, mostrado para nós, vivenciado por nós e para nós, em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.